E uma questão delicada, que logo da edição da medida provisória gerou uma grande polêmica, que quando a gente fala das gestantes, que aí o que Poxa. acontece, né? A gente começou a ter essa situação toda de crise, várias empresas dispensando empregados diante do momento que estamos vivenciando, e outras, assim que a gente começou a ter essas sucessivas, no caso, né, medidas provisórias, começaram a adotar essas medidas alternativas. Quando da edição da MP 936, começou a ser questionado se eu poderia usar essas medidas contidas como redução proporcional da jornada e do salário, a suspensão do contrato para gestante. E qual era o grande assim, cenário disso tudo? Justamente na parte que liga o direito do trabalho com o direito previdenciário. Porque começou a se Uhum. pensar assim, como vamos fazer para a gestante suspender o contrato dela ou então reduzir salário e jornada se ela vai já entrar em benefício previdenciário, né? Porque a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Se ela já está recebendo benefício previdenciário, a gente não precisa nem continuar a fala, a gente já superou isso, né? Porque se ela já está Sim. recebendo benefício, ela já está naquela pessoa que está excluída. Então a gente não está nem falando disso, a gente está falando que está em período gestacional e em breve, vamos imaginar, entrará, né, em benefício previdenciário recebendo salário maternidade. E aí o que acontece? A gente sabe que para efeito do cálculo do benefício, temos que olhar os salários, né? É o salário contribuição, é a base dos É a recolhimentos, que base. ele, né? É Sim. a base dos recolhimentos, dos últimos recolhimentos. E aí como é que faria? Se ela tivesse, por exemplo, com o contrato suspenso, ou então se ela tivesse lá recebendo, tendo redução proporcional do salário e da jornada. E aí começou tudo isso, muitos já estavam dizendo que tinha como compatibilizar com algumas restrições, mas que tinha sim como compatibilizar e usar para gestante. Agora está claro, posso usar. A lei foi ali bem expressa no sentido, está na própria lei 14.020, e aliás, falando da gestante, traz dois pontos importantes quando traz a gestante para dentro do cenário da lei. Primeiro, falando da estabilidade que foi criada. Na verdade, vou melhorar minha fala, tá? É uma garantia de emprego, alguns acham que nem é uma garantia, porque tem a possibilidade do rompimento, mas não deixa, vamos trabalhar assim de um modo geral. Vou dar um nome genérico, é uma garantia. Uma garantia por qual Uhum. período? Quando se tem ali esses atos de suspensão do contrato de trabalho e são previstos na própria lei, a própria MP já falava e a lei também manteve. Quando você suspende o contrato de trabalho ou quando você reduz proporcionalmente o salário e a jornada, o emprego daquela pessoa está garantido por aquele lapso temporal. Então, ela não pode ser dispensada de forma imotivada, sem justa causa. Sim. Quando cessa essas medidas, por igual período, o emprego ainda está garantido. Então, o que vai acontecer? Duplica. Então, você tem o lapso temporal da medida. Quando cessa a medida, quer suspensão ou redução, tem pelo mesmo período o emprego garantido. E o que eles fizeram com a gestante? Disseram, e é uma coisa que não é muito comum, se Uhum. soma para a gestante a própria estabilidade que ela tem já na qualidade de gestante, prevista lá no ADCT, no artigo 10, Uhum. inciso 2, a linha B do ADCT. Aí o que ela faz? Ela tem primeiro a estabilidade da gestante, quando termina a estabilidade da gestante, começa a estabilidade fruto, quer da redução ou da suspensão contratual. Então diz que é um somatório. Isso está previsto aonde? No artigo 10 da própria lei Uhum. 14.020. Então fala sobre isso no artigo 10, no inciso 1, no 2, e falando da gestante para somar as estabilidades, digo, garantia provisória de emprego, melhorando a fala, Uhum. fica ali aquela garantia do emprego, somando então os períodos da gestante, né, da garantia de emprego provisório da gestante com a trazida pela lei. É o inciso 3 do artigo 10. Tenho que falar disso, que é uma coisa importante, é uma novidade, né? E sabe, Rafa, para te É. passar a palavra, eu vou só aproveitar porque aí você já faz o seu pacote completo do comentário. Uma coisa também das gestantes foi o artigo 22, que aí fala do salário maternidade, que foi justamente isso. Uhum. No artigo 22, no inciso 3, que diz assim, ó, que não tem problema adotar as medidas. Quando ela entrar em salário em benefício previdenciário e receber o salário maternidade, vai olhar o valor da remuneração dela lá atrás, antes da adoção das medidas. Então, olha aí um É. aspecto previdenciário conversando com o direito do trabalho, né?